Bom dia, irmãos e irmãs. Saúdo a todos e todas com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você também que nos acompanha por meio do nosso canal, é muito bom tê-lo conosco. E é sempre muito um motivo de grande alegria nós estarmos reunidos na presença do Senhor, ainda mais numa data tão especial como hoje, onde celebramos o dia do Pentecoste, dia da descida do Espírito Santo, esse Espírito Santo que empodera os crentes em Cristo Jesus para a obra que precisa ser realizada. E nessa manhã, antes da gente entrar na mensagem, quando eu estava estudando para ler a mensagem, para fazer a mensagem, dentro desse contexto que estava inserido, me chamou uma situação a atenção e eu queria trazer algumas informações e depois passar um vídeo sobre esse tema. Sei que no mês de setembro é onde a gente volta mais as atenções para esse tema, mas está relacionado também à nossa mensagem. Estudando o contexto, eu me deparei com uma situação e fui pesquisar e vi a respeito disso aí, suicídio de pastores, né? Então a gente tem esse infográfico aí falando que 70% dos pastores lutam contra a depressão constantemente, 71% deles dizem que estão esgotados físico e emocionalmente, 80% deles falam que o ministério afeta a sua família de alguma maneira e 70% deles sofrem de isolamento porque dizem que não têm algum amigo próximo. E eu li uma matéria até antiga, de 2018, falando sobre o suicídio de 3 pastores, né? E até foi o que motivou essa chamada e também o vídeo que vai vir a seguir, de uma realidade que acontece, que é silenciosa, mas que está presente, que a gente precisa cuidar, precisa estar atento a ela. Pode passar o vídeo, por favor. Atrás do púlpito, existe uma realidade que muitas vezes preferimos ignorar e silenciar. Ser um guia espiritual não torna ninguém imune às dores profundas e invisíveis da alma. O peso das expectativas pode ser esmagador. Até quem cuida dos outros precisa de cuidado. A depressão não é falta de Deus ou de oração. É uma doença que exige atenção. Tentar lutar sozinho na escuridão apenas torna o fardo mais pesado e a caminhada difícil. Assim como o corpo, a mente também adoece. Cuidar da saúde não é uma escolha espiritual. A fé e a ciência podem caminhar juntas. Muitas vezes, o milagre vem através de mãos humanas. Buscar ajuda profissional é um ato de sabedoria e de valorização do dom da vida. Você não está sozinho nessa jornada. Procurar ajuda é um ato de coragem, não fraqueza. Sua vida importa. Se precisar, ligue 188. Existe esperança e um novo amanhecer esperando por você. Então, deixo nesse primeiro momento esse espaço para lembrar desse tema e deixar esse alerta, porque é algo que afeta as nossas comunidades e uma realidade que muitas vezes não se fala dela, né? Se tem muita cobrança, em cima de líderes por desempenho, por várias pressões que eles sofrem, acaba culminando em suicídio de pastores, pessoas de Deus, e também vai estar tocando um pouco nesse texto que a gente vai estar trabalhando nessa manhã. Então, queria que você convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo número 11, do versículo 24 ao versículo 30. Números, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor:
Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isto nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então o jovem correu e anunciou a Moisés. Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Esse texto é um texto pouco visitado, né, no dia de Pentecostes, né? A gente fala mais sobre Atos 2 e sobre Atos que tem muitos relatos acerca da descida do Espírito Santo, mas é um texto também que fala sobre o tema, né? E me chamou a atenção sobre ser um texto que é deixado um pouco de lado. E quando a gente vai olhar esse texto, a gente só consegue entender ele olhando o capítulo 11 como um todo. A gente só consegue, né, entender ele olhando o capítulo 11. E o contexto que está inserido esse texto aqui é do povo de Deus na travessia, os israelitas na travessia do deserto, lembrando que eles haviam clamado a Deus por libertação no Egito. Deus levantou Moisés como sendo aquele líder que ia tirar o povo ali do Egito e levar para uma terra que ele prometeu. E nesse momento, o povo israelita está na travessia e acontece um momento de crise, né, no ministério de Moisés. Ele começa a enfrentar muitas questões que o povo faz muitas reclamações a ele. E toda essa reclamação que o povo faz a Moisés era por conta, no contexto onde ele estava inserido, por conta de comida. E já tinham havido outras questões acerca disso. Deus havia enviado o maná todo dia de manhã, e agora eles reclamam e eles pedem por carne. Eles falam que sentem saudades de quando eles estavam no Egito, onde eles tinham comida farta, onde eles tinham, né, uma variedade de comidas e tudo, e eles ficam nessa expectativa e vão então reclamar com Moisés. Eles até chegam ao absurdo de falar: olha, a gente tinha tudo isso e tinha tudo isso de graça. Ou seja, esqueceram da realidade de escravidão que eles estavam. Não era nada de graça, era a troco de trabalho e trabalho forçado. Mas, na hora da reclamação, todas essas coisas ficam em segundo plano. E eles estavam, então, pressionando Moisés para que desse comida, que desse carne para eles. E eles encheram tanto a cabeça de Moisés que Moisés sentiu o peso do fardo de liderar um povo. E ele sentiu esse peso e foi falar com Deus. Foi falar com Deus acerca disso: olha, esse fardo de liderar esse povo até essa terra que o Senhor prometeu está muito pesado para mim. Então Moisés vai fazer essa reclamação, porque as famílias iam a ele, cada um ia lá e reclamava, e chamava: Moisés, olha isso. E a gente fica imaginando isso, né, essas reclamações constantes, e um vem e fala, e outro vem e reclama, e outro vem e reclama. Moisés fica
emocionalmente esgotado. Chega ao extremo de Moisés ali no versículo 14, pedir, olha, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Ele fala para Deus, reconhece, Deus está muito pesado para carregar, e ele chega ao ponto extremo, no versículo 15, se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a miséria. Ou seja, Moisés está numa situação depressiva por conta das pressões de liderar, por causa da exigência, das reclamações, das expectativas que as pessoas depositavam nele e queriam, e muitas vezes nós nos posicionamos dessa maneira, né? Direcionamos para a liderança, como a gente viu aqui na pessoa dos pastores, dos líderes da igreja, a gente só quer reclamar e fica murmurando, é isso, é aquilo, não sei o quê, e não pensa que do outro lado tem um ser humano. Tem um ser humano como outro qualquer, que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, que precisa também, de uma certa maneira, não só ser cobrado, mas também de ser cuidado. Mas aqui o povo não queria saber nada disso. Então, esse texto aqui vai mostrar isso. Moisés chega a esse ponto. Olha, se for permanecer desse jeito, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida. Ou seja, é aquela mesma situação que a gente viu ali naquele infográfico. Um líder que está emocionalmente desgastado, fisicamente desgastado, que não encontra alguém com quem ele possa conversar, com quem ele possa, né, ter uma vida, uma relação, sem aquela cobrança de ter que fazer isso, de ter que acontecer, não, simplesmente de trocar uma ideia, de sentar ali, de não precisar ser julgado, de não precisar mostrar uma coisa, né, mostrar uma capa assim que a pessoa quer ver ali. Então, esse texto passa por isso. E com esse questionamento, né, esse pedido de socorro de Moisés a Deus, Deus não dá a resposta que ele queria, né? Que acho que aqui ele está chegando nesse tempo, ou tirar a vida, ou então que tirasse ele do ministério. Mas Deus fala assim para ele, olha, você está reclamando e então faça o seguinte, reúna 70 homens dos anciãos. 70 pessoas que vão ajudar você a gerenciar o povo, a liderar esse povo, e traga-os diante de mim para que eu possa dar essa função para eles. Então a gente vê Moisés, essa resposta de ajudar, Deus dá essa resposta para Moisés, essa proposta, de então fazer o quê? Descentralizar o poder. Ao invés de ficar tudo na figura de Moisés, sendo ele que tinha que fazer tudo, agora Deus mostra um outro caminho. Agora ele coloca pessoas para ajudar Moisés a levar aquela carga, a caminhar com ele, a tomar as decisões que precisam serem tomadas. Tudo isso aqui e agora, a partir daquele momento, essas pessoas vão ter essa função e essa responsabilidade, vão compartilhar dessa responsabilidade de liderar o povo, de gerenciar o povo. Então, o texto vai nos mostrar, Moisés obedece então ao Senhor e reúne os anciãos, né? Após Deus falar com ele acerca disso, no versículo 24, ele reúne então todos os anciãos e vai colocá-los ali diante de Deus, diante da tenda. Então, diante dessa situação que era complicada, né, desses israelitas reclamando, ele vai obedecer essas ordens que foram dadas por Deus. Ele vai até esse local, que era o tabernáculo, a tenda do encontro, e sem saber ainda o que ia acontecer. Deus falou, olha, separa essas pessoas para que elas te ajudem
a levar a carga desse povo. Mas Moisés não tinha controle ali, não sabia exatamente como isso ia se dar. E fica, então, uma coisa no ar, né? Um suspense. O que vai acontecer aqui? Né? E Moisés, sem saber, então, o que ia acontecer, apenas ele tem essa responsabilidade de convocar as pessoas. É claro que, dentro dessa proposta que Deus faz a ele vai escolher pessoas que ele julgava capazes de ocupar essa posição de liderança, e ele vai nos anciãos do povo, que são pessoas que são as pessoas mais experimentadas, que se espera que ao longo do tempo, com o passar da idade, se adquira também sabedoria para passar pelas situações. Então, os mais experimentados dentro da comunidade, Moisés escolhe 70 deles para então auxiliá-lo nessa tarefa. Então, eles são ali reunidos nessa tenda para ver aquilo que Deus vai fazer no meio deles. E no versículo seguinte, 25 e 26, Deus então age e faz descer o seu espírito sobre aqueles anciãos. Então, quando eles estavam reunidos ali, Deus faz com que o seu espírito desça sobre aqueles homens que se reuniram ali. Então, ele vai compartilhar do espírito que estava sobre Moisés com aqueles 70 homens. E o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que Moisés está sendo enfraquecido para que... Não. Essa figura é para dizer que do mesmo espírito que estava sobre Moisés, agora esse espírito está também sendo compartilhado com outras pessoas. Outras pessoas agora também estão aptas, capacitadas para realizar essa tarefa. E não é um outro espírito, mas é o mesmo espírito. Então, a ênfase é mais nisso, não de um enfraquecimento, de uma divisão de poder, mas da partilha do poder que estava sobre a vida de Moisés e agora vai estar também sobre a vida daqueles homens. Então, quando o Espírito desce sobre aqueles homens, aqueles anciãos, aparece então um sinal para que visível, para que o povo entendesse aquilo que estava acontecendo. E aqueles homens que, quando o Espírito desce sobre eles, é repartido a eles, eles começam a profetizar. E essa profecia é o sinal de que eles receberam o Espírito nas suas vidas e estão aptos para exercer esse ministério. E é interessante que o texto fala que isso nunca mais se repetiu, né? Foi só mesmo um sinal, para que fosse um sinal visível de que aquilo havia acontecido, de um povo que reclamava, que contestava, que estava aqui sempre questionando, precisava de um sinal visível para que entendesse, olha, agora essas pessoas que Moisés reuniu, agora essas pessoas estão realmente empoderadas por Deus, capacitadas por Deus para realizar essa obra. Então, aqui, né, pode-se associar isso aqui, né, essa descida, né, a um êxtase, alguma coisa, mas o mais provável é que seja isso, desse sinal, né, de que Deus está agora sobre a vida daqueles homens e de que eles estão aptos para o trabalho. E acontece uma situação distinta. Tinham os 70 homens que foram convocados, mas 2 deles não comparecem. E esses 2, o nome deles está aqui, né? Eudade e Medade. Eles estavam entre os inscritos para entrar entre esses 70 para serem empoderados para realizar essa tarefa, mas eles não comparecem à tenda. E eles permaneceram então no meio do povo. E o Espírito desceu sobre eles também. E empoderou aqueles homens ali no meio do povo.
E isso, né, traz, às vezes, uma estranheza, mas vai falar sobre o Espírito Santo, a liberdade que o Espírito Santo tem de fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Às vezes as pessoas ficam, né, fixadas numa figura de poder, né, ou num jeito da coisa acontecer, mas o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ele não tem responsabilidade de atender a esse anseio nosso por nada. Ele age da maneira que ele quer. Ele agiu lá onde estavam as pessoas reunidas na tenda e age também no meio do povo. Então mostra essa liberdade que o Espírito tem. E como a própria palavra fala, né, ruá, que é o vento, é um vento, ou seja, ele sopra onde quer, ninguém sabe, ninguém pode prever o que ele vai fazer, como vai acontecer, ele faz, e quando a coisa acontece a gente vê, caramba, Deus está fazendo isso, e eu pensando que era de um jeito assim, matemático, olha, vai ser assim, para ser de Deus assim, tem que ser aqui, assim, e quando ele surpreende a gente faz de outra maneira, de um outro meio que a gente nem esperava, e o negócio acontece. E eu lembro muito de Pedro, né, quando ele é chamado por Deus para ir pregar para uns gentios, ele todo naquela coisa dele assim, né, de judeu, Deus usa aquela figura do lençol descendo assim e pede para ele comer a carne de porco lá que era imunda para ele, e não, de maneira nenhuma, Senhor, que não sei o quê. E depois ele é enviado a um grupo de gentios, ele prega, e até aquele momento o relato de Lucas era assim, que os apóstolos levantavam as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Aí nesse relato fala que quando Pedro estava falando ainda da palavra, o Espírito já desceu e as pessoas receberam o Espírito Santo. Ou seja, Pedro fica como assim? Meu Deus! De um jeito diferente, e é isso, o Espírito Santo é assim, ele age da maneira que ele quer. Ele tem liberdade para fazer, ele age no templo, ele age também na comunidade, no meio das pessoas. E também, na sequência, a gente tem as reações a isso. As reações a essa maneira distinta do Espírito Santo de fazer as coisas. Né? Reações distintas diante do Espírito que sopra como quer e onde quer. E as reações são das pessoas, né, vendo esse acontecimento, primeiro ali no meio do povo. Alguém vê aquilo que estava Meldade e Eldade ali recebendo o Espírito e vão logo fazer o quê? Contar para Moisés, ou seja, rapaz, olha isso que está acontecendo. Esse pessoal está aqui recebendo, o Espírito está profetizando, vamos falar para o chefe. Vamos falar para o chefe. Ou seja, naquilo sem saber o que estava acontecendo e vai lá contar para Moisés, olha. Ou seja, ele não estava acostumado com aquilo. Né? Moisés tinha todo aquilo de, muitas vezes ele ia, quando entrava ali, entrou no Sinai para receber uma nuvem, cobria ali, e as pessoas tinham que ficar ao derredor, tinha uma linha marcada ao redor que as pessoas não podiam ultrapassar. E agora, do lado deles, acontecendo uma manifestação daquela, ou seja, essas pessoas aqui, a gente não sabe o que fazer. E eles vão ali para Moisés para contar para Moisés que estava acontecendo aquilo, que aquelas pessoas estavam profetizando, informando para ele que tinha acontecido. Mas também, de um outro lado, essas pessoas ali, mais na simplicidade de não saber meio o que fazer, do outro lado tem a reação de Josué. Josué era aquele fiel escudeiro de Moisés, né? Era aquela pessoa que realmente ele pegou e esteve treinando para ser o seu sucessor. E a gente vê isso depois da morte, quando Moisés está para morrer, ele passa essa tarefa, é passado esse bastão para Josué e vai completar a outra parte do trajeto que eles tinham até a Terra Prometida. E Josué vai ser uma maneira diferente. Ele vai querer repreender, vai querer que Moisés repreenda aqueles homens.
vai falar assim, ó, Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso, ou seja, não pode acontecer, não pode sair daquilo que a gente... Você não chamou a gente aqui, nós, os 68, não estamos aqui e recebemos o poder, e como agora que fora eles estão lá recebendo e estão fazendo? Então tem essas questões de como a gente lidar com isso, de como a gente reage a essa ação do Espírito, se a gente entende ou se a gente quer reprimir. Aqui Josué queria reprimir, ou seja, não pode ser desse jeito, tem que ser aqui na minha caixinha, desse jeitinho aqui que eu entendi. Mas Moisés vai mostrar a sua visão de ministério, quando ele responde a Josué. E a visão que Moisés tem do ministério era totalmente diferente daquela reclamação ali de Josué. Ele até questiona ele, você está com ciúme por causa de mim? Você está querendo me proteger? Ou seja, Josué podia estar pensando nisso, né? Olha, eles estão querendo ser mais do que você. E Moisés questiona ele, como se falando assim, você não tem que se preocupar nada com isso, rapaz, fica na tua. Às vezes, as pessoas que estão do lado, né, até gostam assim, mas às vezes puxa um pouco de saco, né? Ele quer ficar bajulando, puxando o saco, e Moisés deu um... Para de ser puxar saco, ô Josué. Não precisa né, querer me proteger, Não, eu sei muito bem, ele sabia muito bem o que estava acontecendo, sabia que ele mesmo que tinha chegado diante de Deus e pedido esse socorro, e agora Deus está fazendo e ele vai reclamar do jeito de Deus agir? Não. E ele mostra no versículo 29, fala, olha, eu gostaria que todo o povo de Deus fosse profeta e que o Senhor lhes desse do seu Espírito. Ou seja, falando do anseio de Moisés, que isso não acontecesse não só naqueles 2 homens, mas que todo o povo tivesse acesso a isso. Que maravilha seria se todo mundo participasse disso. Josué, isso aqui não é algo que a gente tem que se preocupar, isso é uma bênção. Que outras pessoas também, além de nós, estejam envolvidas, recebam esse Espírito. E vai mostrar essa visão de não... Agora parece que Moisés está aprendendo. Mesmo depois do sogro dele ter falado, né, com ele, olha Moisés, divide esse trabalho aí, parece que ele não entendeu muito e chegou até essa situação extrema. Aí agora aqui parece que ele assimilou, precisa de mais gente para cooperar. Tem muito trabalho e não dá para fazer o trabalho sozinho. Então aqui ele está assimilando, entendendo, olha, ministério é isso, precisa de gente para fazer as coisas, para cooperar em diversas áreas, diversas frentes. E Moisés tem esse desejo aqui. E depois disso tudo, ele se recolhe no arraial. Então ficam algumas questões nesse texto para a gente refletir. A primeira delas é como a gente lidar com o ministério compartilhado. De que maneira a gente lidar com essa situação de que não somos só nós, mas também tem outras pessoas. E na Igreja de Cristo não há um espaço para um pastorcentrismo, né? Tudo é o pastor, tudo tem que ser ele. Ou pode ser o pastor, mas também às vezes tem outros líderes em outras áreas que às vezes, né, centralizam as coisas. Não, tudo tem que ser eu, tudo tem que passar por mim, tudo não sei o que é. E a pessoa às vezes mais atribui para si um peso do que, às vezes, resolve as coisas. Porque, realmente, na vida, são muitas coisas, a gente não consegue dar conta de tudo sozinho. Então, na Igreja de Cristo, não tem espaço para isso. Né? Às vezes, o ministro pode pensar, porque eu tenho formação e tudo mais, e tudo, que é importante, é indispensável para desenvolver um bom ministério, mas não é só isso. Você não é só porque
você recebeu isso que só você consegue fazer, e tem gente que às vezes pensa, só eu consigo fazer bem, só eu consigo fazer direito, e não sei o quê. Não. Tem gente que pode fazer tão bem quanto você, ou melhor do que você. Ou se estiver disposto a aprender, pode te ajudar nas coisas que precisam ser feitas. Então, a Igreja de Cristo, ela é carismática, no sentido de que ela tem esse poder do Espírito Santo e as pessoas são capacitadas por ele para desempenhar uma obra, uma tarefa. E esse é o jeito de ser da igreja. A igreja deixa de ser igreja se não tiver o Espírito Santo fazendo isso. Se não tiver o Espírito Santo capacitando um ao outro para executar aquela tarefa. E também vai, de uma certa maneira, edificar a comunidade, por meio dos dons que são distribuídos entre a comunidade. Então, em vez de pensar que outros ocupando posições, fazendo coisas, é uma ameaça ao seu ministério, pense como uma bênção. Pense como uma bênção de que você não vai precisar mais ficar sobrecarregado, de que você vai poder ter tempo para fazer as suas coisas, de que você vai ter mais tempo livre para fazer alguma coisa, porque você está dividindo o trabalho. E não espere, então, ficar sobrecarregado, sem perspectiva e querendo parar para entender isso. Segunda coisa que a gente precisa pensar é como tem sido a nossa participação no dia a dia da comunidade. Aí agora vai para o outro lado. De um lado, podem ter líderes que centralizam, mas de outro também tem gente que se acomoda. Do outro lado, tem também aqueles membros que se esquivam das coisas e que tem um negócio ali para fazer, opa, não é comigo. Ah, Deus está falando um negócio aqui e não é comigo. E só, não é comigo, não é comigo. E pensa do outro lado, né? Ah, eu contribuo. Às vezes fala até assim, eu pago meu dízimo. Então as coisas têm que acontecer. O pastor tem que mais aqui fazer mesmo. E não sei o quê, e não sei o que lá. E a pessoa mesmo fica ali naquela zona de só vem, senta, participa, vai embora para casa. E tem coisas que ela poderia estar contribuindo e ela não quer saber nada disso. Então, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, ele não gera apenas fé, mas ele gera serviço também. Ele é poder que nos capacita para o serviço que é o serviço de Deus, que é dado a nós, e não é dado como um fardo, mas uma coisa que a gente precisa ter responsabilidade para fazer, precisa estar cercado de pessoas que nos ajudem nessa tarefa. Os problemas, eles vão existir. Se a gente ficar também nessa de que, eu estou fugindo de problemas. Gente, problema vai existir em todo lugar. Se você ficar fugindo de problema, você tem que fugir até de você, nem se olha no espelho. Porque às vezes isso é problemático também pra caramba. Às vezes pode ser que nem você se aguente. Então os problemas, as dificuldades, os desafios, o lidar com o outro tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas a gente precisa se dispor, né, para que no seio da comunidade não fiquem pessoas sobrecarregadas, poucas pessoas fazendo maior parte do trabalho. E, por fim, fica a pergunta, né, do que nós precisamos, então, hoje, para o nosso ministério e para a nossa comunidade. E a gente revisita ali a frase de Moisés, o sonho dele, o desejo dele. Queria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que todas as pessoas recebessem o seu Espírito. Esse é o desejo de Moisés. E a gente está celebrando hoje o dia do Pentecostes. Pentecostes significa que esse sonho de Moisés se realizou.
Esse sonho que ele tinha, com a descida do Espírito Santo, se torna realidade. Agora, todos os crentes são empoderados por Deus. Todos, a partir ali de Jerusalém, que foi o centro ali, foi um lugar ali de início, todas as pessoas ali recebem, todos os crentes em Cristo Jesus recebem o Espírito Santo, que empodera essas pessoas para serem testemunhas e para edificarem o corpo de Cristo. Então, esse texto aqui, Números 11, de 24 a 30, ele vai apontar também lá na frente o sacerdócio universal de todos os crentes, que foi muito falado na Reforma Protestante. Os reformadores levantaram essa bola de, olha, cada crente é um sacerdote. Cada crente tem o Espírito de Deus na sua vida. Então, com essa perspectiva, nós precisamos olhar para a nossa vida e se a gente estiver naquela situação que a gente viu no ponto anterior, se esquivando das coisas, a gente precisa despertar. A gente precisa se colocar à disposição para as coisas. A gente precisa deixar de ser um mero espectador. Espectador e crítico. Que tem gente que é assim, né? Só fica assistindo e assistindo para criticar. De falar como aquilo não ficou bom, de falar o que tem que fazer, e não sei o quê. E vamos ser sinceros aqui, pessoas assim são muito chatas. Porque elas não se envolvem na solução de nada, fica só criticando, só reclamando disso. Aí tem que ter gente para chegar e você, o que você está fazendo? Você está criticando aí, qual a solução que você propõe aí para esse problema? E como você vai participar dessa solução aí? Às vezes a gente tem que chegar e confrontar essas pessoas assim, de botar elas, pô, só fica reclamando, pô. Se coloca aí, dá uma sugestão, fala um dia que tu pode aí fazer uma coisa aí, vir aqui na igreja e cooperar com alguma coisa. Então, meus irmãos, nessa manhã, nesse dia de Pentecostes, a gente olha que o Pentecostes vai trabalhar nessa direção de descentralizar o poder. Descentralização do poder. Na Igreja de Cristo, todo crente é empoderado pelo Espírito Santo para ser útil na sua comunidade de fé. E Deus nos chama para uma responsabilidade compartilhada. Ele nos empodera para que todos juntos possamos assumir a responsabilidade daquilo que precisa ser feito, deixando de lado a arquibancada, o espectador, e assumir um posto de trabalho. Então, nessa manhã, que você tome essa atitude. Você que é crente em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo na sua vida. Ele te empoderou. Ele está presente na sua vida. E você precisa se dispor. Então, assuma o seu posto de trabalho. Coopere naquilo que você foi vocacionado para fazer. Que o Senhor nos abençoe.